Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Irmãos, pega a sua Bíblia, abra no livro de Isaías, capítulo 61. Aleluia. Já faz algumas semanas que eu estava meditando nessa palavra. Até falei com a Cris. Foi através de uma conversa que nós tivemos aqui na hora de um louvor e o outro. E a Cris do louvor, que não pôde estar aqui hoje. E eu falei para ela, olha, eu acho que a próxima mensagem será sobre carvalhos de justiça. E ela olhou, nossa, assim, falei, vamos estudar sobre isso. E nos foi dada a oportunidade. Por isso que eu queria já apresentar o tema à igreja. Nós vamos falar sobre carvalhos de justiça. Amém? Que diz o seguinte, o tema do início dessa palavra está aí, o ano da bondade do Senhor. E aqui, só aqui já dá uma boa ministração. Mas vamos ler a palavra. O Espírito, Isaías 61 diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Versículo 2: para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Somente até aqui, deixa a sua Bíblia aberta. Aleluia. Carvalhos de justiça. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. E aí eu fui estudar um pouquinho o que é um carvalho. Carvalho é uma árvore que durante as tempestades se torna cada vez mais resistente. As suas raízes se firmam e se aprofundam mais durante o tempo de adversidade. E o seu caule se torna mais robusto. A cada nova tempestade, ela fica mais forte, pois suas raízes se arraigam mais ao solo, seu tronco se revigora e fica cada vez mais difícil a possibilidade de ser extraído dos solos pelos temporais. As tempestades para o carvalho não representam ameaça, apenas desafios. As circunstâncias não atingem o interior. E aí eu pergunto, você se identifica com o carvalho? Você se identifica com alguma dessas coisas que eu citei aqui? Vou falar assim, nós começamos o ano de 2023, aqueles que puderam, na virada, estar aqui orando. Quantos sonhos, né? Quantos objetivos, quantas metas, e talvez a gente não conseguiu cumprir 50%. Colocamos os nossos desejos do coração ali, o desejo do nosso coração, que talvez não foram respondidos, mas está sendo orado aqui, todas as terças-feiras. E aí parece que vai chegando, vai se começando tudo de novo, vou lá de novo, culto da virada. Meu irmão, você está sendo enraizado. Você viu que o carvalho, ele representa tanto da minha vida como da sua vida, ele passa por tantas adversidades, tantas situações, mas ele permanece cada dia mais firme, mais robusto. Tem uma imagem ali de um carvalho, olha que planta, que árvore forte, como ela representa para a minha vida e para a sua vida. Esse som talvez representa a minha vida e a sua vida. E o interessante, sabe o que acontece? O carvalho, eu tive pensando bem sobre isso, ela não seca. Pode vir a tempestade que for,
ela ainda tem folhas, ela está enraizada, ela produz o seu fruto, mas ela fica firme ali. Essa é a minha vida e a sua vida. Quantas vezes você esse ano orou, buscou, aconteceram coisas que atrapalharam talvez aquilo que você estava prestes a conquistar na sua vida, e aí de repente você achou que foi tudo por água abaixo. Foi não, Carvalho, vou te chamar de Carvalho essa noite. Você está sendo fortificado, e o melhor, a recompensa vem do Senhor, no tempo certo. O seu choro não foi em vão, o seu choro Deus contemplou, mas é Ele que colocará sobre a tua vida a alegria, para você continuar caminhando na presença desse Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então eu dividi também algumas coisas aqui para a gente ler, lembrando que essa passagem também Jesus cita lá em Lucas capítulo 4, tá? Do versículo 18, e um carvalho, ele adquire experiência, diga, ele adquire experiência, porque quanto mais tempestade ele sofre, mais ele se firma na terra. E isso, trazendo para a nossa vida como cristão, nós não somos coitados, nós somos abençoados. Diga, eu sou um abençoado, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Não diz isso? Ao meu respeito, ao teu respeito. Então, o carvalho, ele é uma planta perdedora ou uma planta vencedora? Você se identifica com isso, meu irmão? Então, já por aqui, a gente olha o primeiro versículo de Isaías, capítulo 61, que diz o seguinte: o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Você sabe por que você, estando na casa do Pai, passa por tantas dificuldades? E como eu disse, você está sendo melhorado, aprimorado, para levar boas novas àqueles que não têm essa capacidade ainda de viver a presença desse Deus que é real em nosso meio. Essa unção que é derramada sobre as nossas vidas, esse entendimento que a cada luta, a cada batalha nos faz orar mais, buscar mais, confiar mais, estar mais na presença desse Deus. Por isso que você foi um ungido, um separado do Senhor, para levar essas boas novas. E a palavra boas novas, a palavra evangelho significa boas novas, ou seja, tem novidade em você a cada momento. Você não entendeu? Tem novidade sobre a tua vida a cada momento. Porque cada situação que alguém passa, você se lembra de quê? De uma palavra, ou foi pregado sobre isso, foi falado sobre isso. Ei, meu irmão, não fica assim não. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar isso daí, essa angústia, te jogar para baixo. Meu irmão, se levanta. Isso é aquele que leva e transporta as boas novas àqueles que estão tristes e angustiados. Deus te capacita a isso. Por isso que acontece tantas coisas na sua vida. Você pode ver, Deus não te deixa perecer, Deus não te deixa morrer, Deus não te deixa cair, porque é Ele que te segura com seu braço forte. Aleluia, aleluia. É para você dar um glória a Deus bem alto, meu irmão. Por isso o Espírito do Soberano está sobre nós, nos ungiu para levar essas boas novas, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, e o que? Anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas. Foi assim na minha vida um dia eu estava ali, talvez esquecido, talvez jogado num canto, você não sabia a situação da minha vida, mas existia alguém que olhou para mim de uma forma diferente, levou essa palavra de vida, me entregou as boas novas, e eu estou aqui servindo ao Senhor com alegria. Você é capaz de fazer isso também. Um dia você foi tocado, um dia você foi alcançado por alguém que talvez passou pelo mesmo processo do carvalho, e foi firmado em Cristo Jesus, e te trouxe como folhas, como frutos que foram lançados naquele solo, e te firmou na presença de Deus. Por isso, meu irmão, quando eu falo para você dar um glória a Deus, aleluia,
é para você realmente soltar isso que está dentro do teu coração. Soltar isso que muitas vezes a gente fica tímido de dar um glória a Deus, de aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu aplaudo ao Senhor, eu estou dizendo para Ele: muito obrigado, a Ti realmente é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo o louvor, porque a boa nova chegou em minha vida, graças ao Senhor, aleluia, aleluia. Existe um ministério muito importante em nossas vidas. Essa palavra, ela mesmo que fale muitas vezes do nosso eu, mas ela fala muito mais de uma parte evangelística, que todos nós temos. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, Ele disse não somente para pregar a palavra, mas Ele disse também para você levar essas boas novas, para você levar o consolo, para aqueles que precisam. Quantas pessoas sofreram nessa pandemia que se passou, e a pandemia continua, porque a angústia continua tomando conta de corações, o estresse do dia a dia continua roubando a alegria dessas pessoas, e tantas outras coisas que acontecem, drogas, pestes, outras coisas mais. Mas meu irmão, existe um ministério que foi colocado no teu coração, que vem através do amor de Cristo, que é o do consolo, aleluia. O interessante é que eu me lembro de uma cena, e aquilo me machucou muito, porque uma jovem, uma certa vez, nessa pandemia, o seu pai faleceu, e ela maltratava o seu pai, demais, segundo um amigo meu disse. Era amiga nossa de infância, e ela maltratava demais o seu pai. E na hora que o seu pai estava ali já para fechar o caixão, ela correu desesperadamente, ela correu querendo pedir perdão, ela arranhava o caixão, ela apertava aquilo ali, as pessoas queriam tirar ela, não, e ela gritava, e o irmão dela virou: ei, para, não dá mais. Ele não te ouve. Quantas pessoas guardam em si tantos problemas, divisões, sabe, coisas que vão te fazer mal, e aí espera o último minuto para pedir o perdão. Eu não quero guardar isso no meu coração. Por mais que muitas vezes aconteça problemas, de pessoas às vezes tentarem nos atingir, aconteça casos que nos deixam tristes, todavia existe algo que o Senhor implantou em mim, e eu não quero deixar Ele triste, o Espírito Santo de Deus. E como eu disse no início dessa palavra, está escrito: o Espírito do Soberano está sobre mim, e Ele nos ungiu para levar essas boas novas. Como que pode uma pessoa que leva boas novas guardar coisas velhas em teu coração, não liberar o perdão, não amar o próximo como a ti mesmo? Como que eu quero ser chamado carvalho se eu não faço o que tem que ser feito? Se eu não faço isso, eu estou me tornando, sabe o que? Um joio no meio do trigo. Ame incondicionalmente, deixe que o Senhor julgue, deixe que o Senhor guarde, deixe que o Senhor faça o que tem que fazer. Você só é filho, e filho, ele segue o que o pai manda. Aleluia. O ministério do consolo não é apenas uma palavra de superação, meu irmão, minha irmã, ou de autoajuda que provoque ânimo ou motivação, mas é uma ação sobrenatural, que não só substitui, mas também transforma a tristeza em alegria. Deus quer fazer de nós uma vitrine de referência, chamar a atenção de pessoas e manifestar a sua glória através de nós e em nós. Mas se guardarmos coisas em nossos corações, nós não conseguiremos fazer isso, porque Deus tem que primeiro tratar a nossa vida, para depois que nós possamos ser usados para tratar outros. Lembre-se, o Espírito do Senhor está sobre.
todas as vezes que você pensar em odiar o teu irmão, é uma palavra pesada falar isso, mas é verdade. Toda vez que você pensar negativo do teu irmão, então pense como Jesus agiria com ele. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Sabe por quê? A palavra do Senhor não diz para a gente ir contra os nossos amigos, diz para amar o próximo. Dê pão àquele que tem fome, é o teu inimigo. Celebre com ele, cante, louve a Deus com ele, mostre para ele a diferença. Seja você uma referência, como eu disse aqui nessa palavra, referência de Deus. Existe o ministério do consolo. Talvez aquela pessoa precise mais de Deus do que você. Seja você um abençoador. E até se lembre que está escrito no Velho Testamento. O Senhor disse: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É o próprio Deus que diz isso. Então não é para você amaldiçoar a pessoa. Não tome o lugar de Deus. Isso é muito perigoso. Você quer ser boca de Deus? Quantos querem ser boca de Deus? Diga: eu quero. Então Romanos 12, 15 ao 17, aqui no telão diz o seguinte: alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, e não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Isso é ter um ministério de consolo abençoado. Aleluia. Esse consolo de Deus me faz lembrar aquela passagem bem conhecida quando Jesus estava lá no Getsêmani, em sua pior angústia. Jesus pede para Deus: se possível, afaste esse cálice. Ele poderia ter falado: Pai, manda raio na cabeça de todos esses. Pai, acaba com tudo isso aqui e mostra que eu sou teu filho. Não. Ele olhou com um olhar de amor. Perdoa, Pai. Perdoa. Se o próprio Jesus disse perdoa, quem somos nós para não perdoar os outros? Aí você fala: o que isso tem a ver com carvalho de justiça? Muita coisa a ver. Porque, como eu disse, ele passa por várias transições na sua vida, mas ele continua se aprofundando, se enraizando naquilo que ele precisa para ter vida, a terra. Digamos que nós precisamos nos enraizar mais, entender mais o que diz essa palavra para as nossas vidas, para que nós possamos estar enraizados no Senhor, que é a fonte de vida eterna. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esteja enraizado com Jesus. Esteja enraizado com Jesus. Fala isso para a pessoa que está do teu lado, com autoridade. O próprio Jesus teria que passar por aquele sofrimento para cumprir o propósito. Haverá momentos que queremos a solução, mas Deus enviará o consolo para resistir. Haverá momentos que queremos um basta, mas Deus vai enviar um refrigério para suportar até o fim. Haverá momentos que iremos chorar, e Deus enviará o conforto para enxugar nossas lágrimas. Ele nos consola nas tribulações, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar o que estão passando por tribulações. São experiências que nós passamos, que, como eu disse agora há pouco ministrando, nós temos condições de levar também esse consolo àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios, no telão diz, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aleluia. Caso você estiver passando por algum momento de angústia, meu irmão, minha irmã,
corra para o colo daquele que pode te consolar. Ao ser consolado, Deus dará uma graça capacitadora para consolar aqueles que estão passando por o mesmo problema. Aconteceu várias vezes isso na minha vida. Quantas vezes eu subi aqui, um coração angustiado. Eu me lembro da morte do meu pai, o meu pai mesmo, não o meu padrasto, que eu não pude ir vê-lo. Eu não pude. Minhas irmãs chegaram e falaram: não vai dar tempo, nós queremos enterrar logo, acabar com o sofrimento do corpo dele. Mas eu vou chegar aí 2 horas da tarde, não dá. Eu fiquei triste, eu fiquei muito triste, eu chorei, minha esposa acompanhou do meu lado. Como pode isso? A empresa cedeu as passagens, a primeira passagem para mim poder chegar lá, e eu não poder dar o adeus ao meu pai, que há 1 semana atrás eu tinha ganhado ele para Jesus. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe, quando a gente dobra o joelho, Ele move todas as coisas a nosso favor. E no outro dia, eu lembrei da vontade do Senhor. Diga: a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando eu lembrei desse versículo, o meu coração começou a se encher de paz. Chorei mais um pouco, mas continuei a minha vida, porque o que eu tinha que fazer pelo meu pai, eu fiz. O que eu podia fazer, eu fiz. O que elas puderam fazer, elas cuidaram do meu pai, do corpo, eu cuidei da alma. Eu pude ligar para ele, e foi até numa ligação com a pastora Raquel, naquele momento, numa conferência, ela foi testemunha disso. Talvez eu nunca contei isso aqui nessa igreja. E eu falando: Raquel, eu estou sem jeito de falar com meu pai, eu queria que você me ajudasse intercedendo. E ela me chama de Paul, né? Ela falou: Paul, não tem problema, vamos falar com seu pai. E ela pegou no meio da ligação, a gente conversando, apresentei, ela foi minha professora de canto e tal. Ele: Paul, muito obrigado, você ensinou meu filho a cantar. Eu falei: nem tanto, né? E aí eles bateram um papo ali, eu no telefone, eu falei: pai, mas vem cá, o senhor acha que eu sou uma boa referência? Ela falou: é isso aí, Paul, fala mesmo. Ele falou: não, filho, eu tenho orgulho de ver você na igreja louvando a esse Deus. Pois é, pai, eu queria que o senhor louvasse a Deus comigo. Eu queria que o senhor também louvasse esse Deus comigo. E ele falou assim para mim: eu estava esperando isso de você. E fizemos a oração. E ali naquele quarto, ele pegou e falou: tem uma mulher aqui do lado também que queria receber esse Jesus. Pai, põe no viva voz. E nós oramos por aquela mulher, Maria Estela, o nome dela. E naquele dia teve salvação. E aí conversamos mais um pouco, e desligamos o telefone. E naquela semana, meu pai, ele teve uma atitude de cristão mesmo. Chamou todas as minhas irmãs, a sua esposa, que ele estava separado já, confessou todos os erros dele, pastor. Falou de todas as dificuldades. Ele falou: olha, o meu momento já está chegando. Falou isso para minha irmã. Mas eu quero ir para Deus de coração limpo. Eu quero que vocês me perdoem. Falou de coisas tão tristes que ele fez, mas Deus alcançou o coração dele. E 1 semana que ele teve para fazer isso, 1 semana exata, Deus o recolheu. E lá foi informações que eu tive, que a cidade parou, porque mesmo com tanta coisa que errada que ele fez, o senhor Paulo Rosa era um homem íntegro na cidade, bem quisto. Diz que o cemitério não cabia pessoas, e o cemitério lá é grande, nossa irmã ali conhece lá, Serra Talhada. Por que eu estou falando isso para você? Deus vai usar você, meu irmão, para consolar, para levar a palavra. E é nesse momento que Deus quer te usar como carvalho de justiça, para alcançar essas vidas que estão perdidas aí fora. Se você crer nisso, dá um glória a Deus, meu irmão, bem alto. Por isso que Ele me enviou, diga: Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado.
São pessoas, irmãos, que já sofreram tanto na vida, tiveram tantas decepções, tantos problemas, que você vai ser usado para trazer esse renovo de Cristo, esse renovo, esse algo novo, essa novidade. Cristo é a novidade para essas pessoas. Cristo que reluz, Cristo que traz paz, Cristo que traz a tua presença, que tira a crise e coloca sobre nós essa unção graciosa, a graça do Senhor que nos basta todos os dias. Aleluia! Aleluia! Por isso, na sequência desse versículo, o profeta Isaías diz: anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Paulo e Silas estavam ali, e todos sabem da história. E aí eles estavam tristes ali naquele calabouço, não é isso? A história diz isso? Estavam tristes, né? Estavam resmungando contra Deus, não é isso? Não. Eles estavam fazendo o quê? Louvando e adorando ao Senhor. Todos conhecem essa história. Eles tiveram uma oportunidade de resmungar. Uma oportunidade. Pense o seguinte: braços presos, pernas presas, lábios soltos. Nada pode calar um adorador. Você não entendeu, não. Braços presos, pernas presas, lábios soltos. Nada pode calar um adorador. Quando você usa os seus lábios para glorificar, para louvar e adorar, Deus reverte a história. Deus reverte a história. Porque quando a gente usa para murmurar e olhar para trás, nós nos tornamos colunas de sal. Mas nós, quando olhamos para o alto e louvamos a Deus, nós vemos de onde vem o nosso socorro. Eu entendo de onde vem o socorro, eu entendo de onde vem a provisão, eu entendo onde está o meu Deus, eu entendo quem está me olhando de cima, aleluia, e muda as circunstâncias. Foi assim com Paulo e Silas. Naquele momento que eles estavam ali, houve um terremoto, que as algemas se quebraram, se abriram, as portas se abriram, e eles saíram andando. Mas aquele que cuidava deles, porque estavam presos, queria tirar a própria vida. Mas o que aconteceu? Paulo e Silas falou: se mata mesmo, se mata mesmo, você fez mal comigo, você me aprisionou. Não, ele não disse isso. Ei, não te faça mal algum. E a salvação chegou sobre aquela vida, sobre aquela família. A presença de Deus chegou sobre aquela família. Você vê como Deus muda as circunstâncias quando nós fazemos a vontade do Pai, em amar, em entregar, em dar o consolo, em se entregar para essas pessoas com amor. Deus muda a situação. Não trate o mal com o mal, mas trate com o bem, porque a bondade do Senhor te acompanha todos os dias. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Diga comigo: Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Carvalho de Justiça, tudo que você passou até hoje foi para ser um exemplo e testemunho real de que as promessas e a palavra de Deus jamais irão falhar e faltar na sua vida. Eu vou ler de novo, porque eu acho que isso aqui era para você entender, para você ficar de pé como um carvalho e dar um glória a Deus e aplaudir e glorificar. Eu vou falar de novo. Carvalho de Justiça, tudo que você passou até hoje foi para ser um exemplo e testemunho real de que as promessas e a palavra de Deus jamais irão falhar e faltar sobre a sua vida. Aleluia, é para Deus. Glória a Deus. Por quê? Quantas pessoas choram lá fora? Quantas pessoas estão chorando
Ao teu redor você sabe que existem pessoas que estão sofrendo, filhos desobedientes aos pais, pais que muitas vezes não ligam para os seus filhos, famílias que estão em conflito, famílias que muitas vezes dizem que não vão fazer o amigo secreto, mas vão fazer o inimigo declarado. Quantas pessoas, ainda um dia desse eu encontrei um jovem, inclusive chama Samuel, sei até onde ele mora, e ele falou para mim assim, fiz o convite para ele vir aqui na igreja, ele mora aqui por perto. Ele disse, pois é, no ano novo eu vou me entupir de remédio e vou dormir, porque eu não tenho familiares aqui, e os amigos que eu tenho são falsos. E eu falei para ele, você está frequentando lugares errados, Deus tem algo novo para a tua vida. Sempre o pastor fala que Deus usou uma mula, né? E aí ele falou assim, rapaz, eu senti um arrepio aqui. Eu falei, porque uma entidade falou para mim que até o final do dia eu ia receber uma boa notícia. Aí eu falei, a salvação chegou na tua vida, meu filho. Deus usou uma mula. Deus está me usando para te dizer que tem jeito para a tua vida, é só você se render para Jesus. Aí ele, me dá um endereço que talvez eu vou lá. É assim que a gente é, consoladores, homens e mulheres que passamos por dificuldades, mas o interessante é que o cristão, ele não vive na dificuldade, ele passa, e ele passa dando glória a Deus, ele passa confiando nesse Deus. Quantas vezes você se sentiu encurralado? Quantas vezes você se sentiu apertado? Quantas vezes você disse, acabou, agora não tem mais jeito, e de repente veio a mão do Senhor sobre a tua vida, e veio a liberdade, e veio a graça, e veio o amor, e veio a alegria. Isso é a presença de Deus, isso é Deus cuidando de você, isso é Deus te amando, isso é Deus te acolhendo, igreja. Aleluia, aleluia. Por isso que diz, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, carvalho de justiça, carvalho de justiça, plantio do Senhor, plantio do Senhor. Sabe para quê? Para a manifestação da glória de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. Por isso, carvalho de justiça simboliza força, durabilidade, resistência. A nossa justiça deve, portanto, exercer essa força, esse anelo pela integridade e honestidade e imparcialidade na presença de Deus. Aleluia. Quando nós entendemos isso, nós lembramos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína, é de verdade, é genuína, meu irmão, é de verdade, é genuína, é de verdade. Aleluia. Por quê? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, já me perdi aqui que eu estava lendo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, para quando Cristo Jesus for revelado. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Marcos capítulo 4, versículo 39 diz que Jesus, ensina, após ter acalmado o mar e a tempestade, os discípulos reconheceram que era realmente Cristo. Eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, através daquela tempestade, os discípulos puderam extrair lições do poder de Deus, e é isso que nós precisamos entender.
que mesmo muitas vezes talvez estejamos ali como plantas do Senhor, estamos enraizados no Senhor, vão passar dificuldades, vão vir tempos difíceis, mas com a unção nós recebemos o poder de Deus, nada pode te abalar. Quando recebemos as boas novas, o Evangelho vai te fortalecer. Quando Ele te fortalece, ainda que venha o manifestar de alguma enfermidade, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta de todo mal. Busque bênçãos espirituais nesse ano para a tua vida, meu irmão. Busque coisas que são do alto, busque a presença de Deus, busque ser fiel ao Senhor, busque ser boca de Deus. Aleluia. Segundo, virá um tempo de consolo. Aleluia, o Senhor te chama para isso, porque não é só de alegria que nós vamos viver. Haverá tempos que talvez o céu estará fechado, estará tudo cinzento. Talvez existam pessoas que estão ao teu redor, que serão inúmeras, talvez estarão tristes, mas você será usado pelo Senhor, porque a alegria do Senhor vai te fortalecer. Você vai ser boca de Deus para trazer esperança, paz e alegria do Senhor sobre essas vidas. Esse tempo de alegria sempre vai estar nos teus lábios. Aleluia, aleluia. Lembre-se disso, o Senhor ama a justiça. Diga comigo, o Senhor ama a justiça. Aleluia. Não queira você demonstrar que você é justo, faça somente o que é correto, porque a justiça vem de Deus. No telão, Salmo 34, versículo 19 diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Conclusão dessa mensagem. Feche seus olhos, eu vou fazer essa oratória para você. Acalme seu coração em meio a essa tempestade, ou algumas tempestades que virão, pois o Senhor não quer apenas acalmar essa sua tempestade, mas também pode acalmar mares dentro do seu coração. Seja como um carvalho plantado pelo Senhor, resistente às circunstâncias ao redor. Mantenha-se na justiça de Deus que Ele lhe concedeu, cumprindo o seu propósito para manifestar a glória dele aqui na terra. Porque a glória que nós sabemos que iremos receber é muito maior do que essa que nós veremos aqui. Aleluia. Deus quer nos dar um tempo novo, um ano novo aceitável, depois de tantos momentos que não foram bons. Viva o novo de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Pedi para você não fechar Isaías 61. E eu quero ler novamente com você. Eu não vou pregar mais esse capítulo, mas eu vou falar algo que tem continuidade nisso. Diz o seguinte, versículo 1: o Espírito do soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você crê nisso? Diga amém. Para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Versículo 2: para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Amém, igreja? Plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Versículo 4 é para o teu lar, é para aquele que você está orando, para aquela pessoa que você sabe que precisa de Cristo. Eles reconstituirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas, mas vocês, aleluia, levante a sua mão, diga: eu serei chamado sacerdote do Senhor. Vocês serão designados ministros do nosso Deus. Aleluia. Você crê nisso? Coloca a Bíblia no teu assento.
Coloca a Bíblia no teu assim, isso. Coloca, fecha a Bíblia, mas não fecha os teus lábios agora não. Abre a tua boca agora. Se você entendeu o que foi ministrado nessa noite, aleluia, deixa manifestar a glória de Deus sobre a tua vida. Ei, Carvalho, quantas tempestades esse ano passou sobre a tua vida, tentando arrancar você da presença desse Deus. Quantas vezes você disse: não vai dar mais, papai, está doendo, foi apertado, mas você continuou. Você continuou porque você está enraizado naquele que te ama, aquele que te ama demais. Não fica calado não, fala para ele agora: papai, estou aqui, papai. É ele que enxugou tuas lágrimas, não foi eu não. Foi ele que enxugou tuas lágrimas, não foi eu não. Foi papai que cuidou de você, ele vai continuar cuidando. Ele prometeu que estaria contigo todos os dias e vai continuar cumprindo, porque ele é o teu Deus. Ele te ama, e o amor dele é incondicional, é verdadeiro. Por isso que ele te plantou neste lugar. Ele não foi em outro lugar que ele te plantou, foi neste lugar, para manifestar a glória dele através da tua vida. Tem raiz aí, tem raiz sobre a tua vida, tem raiz de Cristo sobre você, aleluia. Não foi o homem que plantou, foi o Senhor que plantou sobre a tua vida. Por isso que você é carvalho de justiça. Aleluia, aleluia. O ano está se findando sim, mas o melhor é que Deus nunca acaba. O ano acaba, Deus não acaba. E Ele continua com a sua mão estendida sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele quer trazer renovo. Receba renovo, receba renovo, receba o renovo sobre a tua vida. Ele que enxugará as lágrimas, e Ele está enxugando, meu irmão. Seja verdadeiro agora. Fale para Ele dos seus problemas, fale para Ele das angústias. Fala, talvez você não está aguentando. Fala: papai, não estou aguentando mais. Deixa o velho para viver o novo. Arranca o velho do seu coração, viva o novo de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que surgirão coisas novas. Bênçãos novas, bênçãos novas, bênçãos novas, aleluia. Poder do Senhor se renovando. Receba esse renovo sobre a tua vida. Receba esse renovo sobre a tua vida. Receba. O Senhor renova teu ministério. O Senhor renova dom sobre a tua vida. Aleluia. Você que está nos acompanhando pela internet, da mesma forma, Deus te visita nessa noite para transformar o teu coração. Busque as coisas que são do alto, busque a presença do Senhor, faça a vontade do Pai, e a vontade do Senhor virá sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria o choro dura uma noite, mas a alegria porque ainda
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O Senhor cuida de ti. Oh Pai querido, que culto gostoso, Deus. Que irmãos valiosos que o Senhor tem aqui, Pai. Pastores abençoados que nós temos neste lugar. Músicos, cantores, ó Pai. Esse ano não foi fácil, Ministério de Louvor. Não foi fácil, mas Deus nos sustentou. Deus é o Deus deste lugar. Não foi fácil, Pastor Diego. Quantos choros, ó Pai. Quantos choros o Senhor colheu. Mas estamos aqui, líderes de ministérios, intercessão. Não foi fácil, mas estamos aqui, como carvalhos de justiça, enraizados no Senhor. O vento vem, bate, balança, mas continuamos firmes, continuamos firmes e continuaremos porque confiamos no Senhor. Continuamos firmes no Senhor. Pode até chorar, pode até doer, mas o refrigério vem do Senhor, porque o Senhor não resiste o clamor. Aquele que está com o coração tão contrito, quebrantado, ele não resiste, ele vem de encontro, ele cuida, ele ama. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelas amizades, por irmãos e irmãs, ó Pai. Juntos nós somos fortes, igreja. Como carvalhos de justiça, nós podemos montar aqui uma floresta para trazer refrigério àquele mundo que está perdido, e ele encontrar através de nós a vida de Cristo, o caminho para Cristo. Aleluia. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Seja você a diferença. Venha florescer em Cristo, venha estar em Cristo, venha ser livre em Cristo. Aleluia. Diga comigo aquele versículo que diz: as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você crê nisso? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Dá um aplauso misturado com glória, com glória, com glória, com glória a Deus.